Crescimento prejudicial. A raiva e a intolerância são as inimigas gêmeas da compreensão correta, diz o ilustríssimo filósofo Mahatma Gandhi. Tal frase provou sua veracidade em vista dos evidentes atos de intolerância e violência contra a mulher na sociedade brasileira. Entretanto, compreendem os cidadãos da atualidade o nível alarmante de tais atos? Desde os movimentos feministas do século XX, o sexo feminino conquistou uma posição mais elevada na hierarquia social. Porém, essa mudança aparentemente benéfica pode haver iniciado revoltas de intolerância masculina, resultando no aumento da violência contra a mulher. Não obstante, com o machismo ainda em alta em algumas partes do país, a suposta superioridade masculina influenciou certa segurança em relação à violência praticada, agravando a situação. Diante dos crimes no meio social, a Lei Maria da Penha foi criada sendo auxílio inestimável para a massa feminina. Contudo, mesmo com tal ajuda, os crimes continuaram aumentando seu número, sendo registrados 43,7 mil assassinatos na última década. A continuidade do aumento criminal deve-se ao medo eminente em muitas mulheres, em grande parte submissas às ameaças de seus agressores ou à sociedade individualista em que vivem, preferindo abster-se de recorrer às autoridades. Essa apreensão dificulta a resolução da violência. Em meio a uma sociedade repleta de crimes domésticos e familiares, crescem crianças inocentes, aqueles que serão o futuro do país, em sua maioria pertencentes ao sexo feminino, se desenvolvem rodeados por violência. De tal forma, por estarem com suas mentes em processo de formação, o discernimento entre o certo e o errado é dificultado, comprometendo toda uma geração submetida à criminalidade crescente. Em vista de tantos problemas derivados da violência contra a mulher, é necessária uma conscientização populacional por meio da educação, incentivando a procura das autoridades em caso de emergência criminalista. Seria útil o auxílio da mídia informando a respeito dos males causados por tal tipo de violência e promovendo a divulgação dos mesmos. Assim, a afirmação do filósofo supracitado será melhor compreendida e o país será capaz de salvar a si próprio. Na primeira competência, o participante deverá demonstrar domínio da norma da linguagem escrita. Assim, o seu texto não poderá ter nenhum tipo de informalidade. Porém, o que atribui informalidade a um texto? Gírias, jargões, internetês como VC, palavras reduzidas como se, tá, pra, uso de verbos de sentido muito geral, como dar, ter, fazer, impersonalidade, como acho, expressões típicas da oralidade, exemplo, bem, veja, veja bem, entendeu? Uma dica: tendo um vocabulário rico e variado, atribui ao seu texto mais formalidade. Nesta redação, a participante atingiu 80% da pontuação prevista para a primeira competência, ou seja, 160 pontos. Esta participante poderia ter atingido 100% da nota da primeira competência se ela tivesse tido somente um desvio da convenção da escrita, ou um desvio da norma padrão, ou um de cada. Ela atendeu aos critérios definidos a seguir. A participante demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Ou seja, apresenta um texto com boa estrutura sintática, com poucos desvios de pontuação, de grafia e de emprego de registro exigido. A competência de número 2 exige do redator compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Para isso, é necessário que você tenha em mente diversos tipos de conceitos da filosofia e da sociologia, como, por exemplo, a cidadania, os direitos humanos, os direitos civis, a democracia, a teoria do bom selvagem, de Rousseau, as virtudes segundo Aristóteles, a modernidade líquida em Bauman e vários outros. A participante atingiu 90% da pontuação prevista para a competência 2.
pois atendeu parcialmente aos critérios de desenvolvimento do tema por meio de uma argumentação consistente e autoral, através do acesso a outras áreas do conhecimento. A competência de número 3 exige que o estudante selecione, relacione, organize e interprete informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nessa competência, a estudante alcançou 90% da nota total, o que quer dizer que o participante desenvolve muito bem o tema proposto, explorando os principais aspectos. A argumentação é consistente e releva excelente domínio do tipo textual dissertativo argumentativo. Essas características mostram que o texto está estruturado de maneira a deixar claro o ponto de vista do autor, disposto em apresentação da tese, argumentos e conclusão. É importante também que os argumentos não fiquem restritos à reprodução de ideias contidas na coletânea ou nas questões do senso comum. A competência de número 4 exige do estudante demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação, ou seja, espera que você forneça uma estruturação lógica e formal entre as partes do texto. Para que isso seja possível, é necessário que você, na hora de elaborar sua redação, tenha em mente que o seu texto será o resultado da combinação de um conjunto de ideias associadas em torno de uma ideia principal a ser defendida, a tese. Construir um texto dessa maneira só será possível se você utilizar inúmeros recursos linguísticos que garantem relações de continuidade, essenciais à elaboração de um texto coeso. Um texto que atenda aos requisitos da competência número 4 precisa, basicamente, de um bom encadeamento de ideias. Você precisará estruturar bem os parágrafos e períodos, adicionando sempre algumas referências. Dessa maneira, o seu texto terá uma sequência lógica e compreensível. A participante atingiu 100% da pontuação prevista para a competência 4, atendendo a todos os critérios necessários. Atingir a nota máxima nesta competência significa que o participante demonstra pleno domínio dos recursos coesivos, articulando as partes do texto sem apresentar inadequações na utilização desses recursos. Uma redação que se enquadre neste nível de desempenho pode conter eventuais desvios de menor gravidade, como o emprego equivocado do conector, emprego do pronome relativo sem a proposição, quando obrigatória, repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua. No entanto, um erro não poderá se repetir. Na quinta competência, para alcançar a nota máxima de 200 pontos, o participante deve elaborar muito bem a proposta de intervenção de forma detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto, e respeitar os direitos humanos, é claro. O participante alcançou cerca de 60% da pontuação prevista pelo Enem, isto é, elaborar de forma mediana e pouco consistente a proposta de intervenção. Sua pontuação foi de 120 pontos.